Então, como pode haver rock gótico, gospel, música cristã gótica? Não há diferença. Tem que haver uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não podemos pegar tudo o que está lá no mundo fazendo sucesso e trazer para dentro da igreja. Não podemos pegar uma música de carnaval, trocar a letra, colocar uma mensagem cristã e dançar carnaval dentro da igreja. Não podemos pegar uma canção de capoeira, trocar a letra, colocar uma letra gospel e dançar capoeira dentro da igreja. Nós não podemos pegar aquilo que está lá no mundo e trazer para dentro da igreja. Para que você tenha uma prova do que eu estou falando, para que você se certifique daquilo que eu estou falando vem de Deus, você pode prestar atenção no livro de Samuel, no capítulo 5. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, o povo de Asdod pegou a arca de Deus e colocou no templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E na cidade de Asdod, a arca de Deus foi parar lá dentro da casa de Dagon. Num centro espírita lá. Num centro de macumba deles. Então o que aconteceu? A arca de Deus, nela estava a presença do próprio Deus. E a Bíblia conta que de madrugada os adeptos de Dagon, quando eles foram no local onde estava a estátua deles e a arca de Deus, a estátua estava com os joelhos dobrados e com o rosto no pó. Para que você saiba que Deus faz uma estátua se curvar diante dele quando ele quer. Por isso ele é Deus dos deuses. E ele fala em Isaías 42 o seguinte: eu sou o Senhor, a minha glória para outro eu não darei, e nem dou o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não divide a sua glória com imagens de escultura. Colocaram a arca de Deus com a presença de Deus junto do templo de Dagon. E a estátua de Dagon, o deus dos filisteus, dobrou o joelho e se curvou diante de Deus. E eles pegaram a estátua, colocaram ela no lugar, depois voltaram lá, a estátua estava no chão, só que dessa vez Deus havia despedaçado a estátua. Deus cortou a cabeça da estátua, Deus cortou a barriga da estátua, cortou os braços, enfim. Deus deixou em pedaços a estátua de Dagon. Porque Deus triunfa sobre os deuses. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele é o Rei dos reis. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o Senhor Jeová. Ele é o Deus que se fez carne. Ele é o Criador de todas as coisas. Não existe dois deuses no céu. O Senhor Jeová é o próprio Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus, diz a Bíblia. Em Tiago capítulo 2 e o versículo 19, Tiago diz o seguinte: crês tu que é um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. E os demônios estremeciam quando Jesus estava na terra expulsando eles. Então, para que você saiba que a música ela tem poder, o louvor a Deus tem poder, e a glória de Deus, como eu te falei a respeito da estátua de Dagon, a glória de Deus, ela é capaz de fazer uma estátua de pedra se curvar. Este é o poder que tem o nosso Deus. Nós não servimos qualquer Deus, não servimos imagens de escultura, não servimos deuses pagãos, não servimos divindades inúteis, não servimos monstros, não servimos caveiras, não servimos estátuas de animais, nós servimos Jesus Cristo. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que se fez carne e Ele merece todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a nossa devoção e dedicação a Ele. Então, para Ele nós temos que fazer o melhor. Para o Senhor Jesus, o louvor tem que ser o melhor. Quando os grupos do mundo, quando os grupos dos ímpios, das pessoas que estão no mundo, se preparam para fazer uma festa para os seus deuses, para as suas divindades, como no carnaval, por exemplo, eles usam os melhores instrumentos musicais. Eles passam grande parte do tempo ensaiando.
Tem mulheres que ensaiam sambando no carnaval até que os seus pés fiquem sangrando. E muitas vezes na igreja, para louvar a Deus, começa uma briga, começa uma confusão, um quer cantar melhor do que o outro, um quer tocar melhor, um quer levantar a voz mais alta, um quer abaixar o instrumento do outro, enfim. Satanás não fica contente quando a igreja se reúne para louvar a Deus. Enquanto no carnaval sai tudo bem, porque as obras da carne agradam a Satanás, enquanto no carnaval sai tudo bem, ou na passeata gay, ou nas raves, onde o nome do Senhor Jesus Cristo não vai ser glorificado, enquanto lá sai tudo bem, na igreja, Satanás e os demônios tentam influenciar as pessoas e tentam jogar discórdia, desunião, contenda, briga, separação. E logo, logo aquele grupo de louvor que estava uma bênção começa a ser arruinado. Um irmão não quer mais tocar, fica com mágoa do outro. O irmão pegou o violão do outro sem pedir, o irmão já ficou irado. O irmão já não quer dividir o instrumento musical dele com o outro. O irmão acha que o irmão foi intrometido em pegar um instrumento musical sem pedir, etc. Tudo isso já começa um pé de guerra. Tudo isso é motivo. Nas coisas mínimas, começa um motivo para o grupo de louvor ficar disperso. Dentro de pouco tempo, aquela igreja não tem mais grupo de louvor. Ou seja, quem batalhou para isso acontecer? Quem batalhou foi Satanás. Mas o apóstolo Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra demônios, principados e potestades, que sobrevoam as regiões celestiais. A nossa luta é contra Satanás e os demônios. A nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã, contra o pastor, contra a pastora, bispo, bispa, missionário, missionária, evangelista, nada disso. A nossa luta é contra demônios. E é na oração e no jejum que a gente vence toda contenda na igreja, toda guerra, toda batalha espiritual, a gente vence com jejum e oração. Não adianta os grupos de louvores, uma pessoa ficar com bronca da outra e parar de louvar a Deus. Na verdade é isso que Satanás quer. Satanás quer ver uma igreja silenciosa. Enquanto nas casas noturnas, os DJs que estão tocando músicas profanas, os DJs estão tocando em alto e bom som. Nas boates, a música é em alto e bom som. Mas na igreja, Satanás quer calar o povo de Deus. No carnaval, o som é estridente com aqueles carros de som, carros alegóricos. Tem pessoas que ficam até surdas se passar perto daqueles carros. Mas na igreja, Satanás não quer o som alto. Satanás quer que o cristão não louve a Deus. Essa é a verdade. Como eu já falei no início dessa mensagem, ele era Lúcifer no céu e ele tocava para Deus. No livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel fala a respeito do querubim. Fala a respeito deste querubim que ganhou instrumentos musicais logo ao nascer. Logo que Deus fez Lúcifer, o anjo de luz, Deus deu para ele instrumentos musicais. Então de música ele conhece. Satanás conhece de música, porque ele era músico no céu. Ele sabe como influenciar uma música, como influenciar uma banda, para compor músicas que venham blasfemar de Jesus Cristo. Por isso existem diversas bandas de rock que blasfema de Jesus Cristo. Coloca Jesus Cristo de calcinha e sutiã na cruz, nas capas de discos de rock, nas capas de CD e DVD. Coloca Jesus Cristo com demônios se beijando. Enfim, coloca Jesus Cristo de cabeça para baixo. A banda de rock Christian Death, cujo vocalista já cometeu suicídio em 91. Essa banda Christian Death, em uma das capas, tem Jesus Cristo injetando drogas na veia e olhando para o céu. E o nome do álbum é Sexo, Drogas e Jesus Cristo. Ou seja, é para eles parafrasearem as frases sexo, droga e rock and roll, colocaram sexo, drogas e Jesus Cristo. Mas o vocalista já cometeu suicídio, outros amigos desse vocalista que tocavam na banda também cometeram suicídio, uma grande desgraceira se abateu nessa banda de rock. E outras bandas, né?
Nós conhecemos aí vários cantores que rasgam a Bíblia no palco, cantores que blasfemam da igreja, blasfemam de Jesus Cristo, blasfemam do povo judeu. Então tem diversas bandas, não só de rock and roll, como em diversos estilos musicais, tem diversos grupos que fazem letras de insulto à fé cristã. Então essa mensagem é para que você saiba que não é simplesmente pegar um instrumento musical e compor uma música. Existe a música boa e existe a música destruidora. No capítulo 5 de Efésios, aos Efésios, Paulo fala o seguinte: quando vocês se ajuntarem, uns têm salmo, outros têm louvores espirituais. Ou seja, eu quero dizer que nem toda música espiritual ela foi feita para Deus. É bom deixar bem claro isso. Existem músicas espirituais que foram feitas para Deus. Tem o nome de Jesus, fala de Jesus, mas existem músicas espirituais que foram feitas para as divindades pagãs. Existem músicas que foram feitas para os deuses da Índia, para os deuses da Grécia, para os deuses do Egito. Então são músicas espirituais. Porém, essas músicas não são válidas para que nós possamos glorificar o nome de Jesus. Nós não podemos louvar as outras divindades. Nós não podemos dar glória a outros deuses. O nosso Deus e o nosso Salvador é Jesus Cristo. Ele é o único Deus. Então, só para deixar claro a questão de músicas espirituais. Existem músicas que são calmas, que são tranquilas, que são mansas, mas são músicas feitas para outras divindades. Não foi feita. Essas músicas não foram feitas para Deus. Não foram feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então de nada adianta querer louvar a Deus cantando para Hare Krishna, por exemplo, como fez George Harrison dos Beatles. Ele misturou o culto a Hare Krishna e misturou também Jesus Cristo no meio. Hare Krishna, Krishna não é Jesus Cristo. Eles dizem que Krishna é a reencarnação, Jesus é a reencarnação de Krishna. Mentira. Krishna foi um deus adúltero, cercado de mulheres. Jesus Cristo é o Deus Jeová, ele é santo. Ele não tem pecado. Krishna nunca existiu, porque na história dizem que ele é o 8º filho de uma mulher virgem. Se ele é o 8º filho, como que a mãe dele é virgem? Aqui a gente já desmascara a história. Então Satanás é o criador da mitologia, é o criador da idolatria, e ele quer enganar as nações, ele quer enganar as almas. E através da música ele tem destruído muitas pessoas, e ele tem levado muitas pessoas ao abismo. Através da música ele continua usando grupos para blasfemarem do cristianismo. Mas a Bíblia diz que em breve ele será lançado no lago de fogo, ele e os demônios e os que servem ele. E a Bíblia também relata que Jesus Cristo em breve está voltando para buscar um povo santo, zeloso de boas obras, separado do mundo. Que você possa ser abençoado por Deus, que Deus possa abençoar a tua família, possa abençoar a tua casa. Você jovem que pensa em tocar um instrumento musical, procure uma escola para estudar música e procure louvar a Deus, para que você tenha paz na sua alma, paz no espírito, que você possa tocar boas músicas. Existem músicas que não são propriamente para Deus, mas são músicas que não têm pecado nenhum em escutar. Deus também deu o dom para o homem ser músico. Não é necessariamente o homem obrigado a colocar a palavra de Deus em todas as suas canções. Não é isso que eu quero dizer. Existem músicas instrumentais que nós não podemos classificar como diabólica, satânica ou divina, ou música celestial que agrada a Deus. Nós não podemos classificar, porque Deus também deu para o homem o dom de ele executar canções. A Bíblia diz que os profetas no passado, quando iam conversar com Deus, eles pediam para um tangedor de harpa tocar para eles. Então aquele tangedor, ele começava a tocar a harpa e o som da harpa inspirava os profetas. E os profetas logo recebiam o Espírito de Deus para profetizar.
Então, nós percebemos que era o som da harpa que fazia com que os profetas entrassem em comunhão com Deus. Assim como um músico que está fazendo uma trilha sonora, dependendo dessa trilha sonora, não tem pecado nenhum nisso. Existem trilhas sonoras de diversos filmes que são canções bonitas, a gente reconhece sim o trabalho, a obra de arte, a música é uma obra de arte. Então eu quero deixar nessa mensagem claro uma coisa. O cristão, ele deve louvar a Deus em primeiro lugar, mas se ele é um músico, ele também vai fazer as suas composições musicais, que não são diretamente louvores a Deus, mas também não são pecado, não é pecado. Porque muita gente imagina que uma trilha sonora, se não glorificar a Deus, é pecado, não é isso. Aí já seria fanatismo. Isso já seria um certo fanatismo. A pessoa glorificar a Deus nos seus louvores é uma coisa. A pessoa fazer músicas instrumentais, até hoje na era da música eletrônica, música instrumental, não tem problema nenhum desde que a pessoa não dedique as suas canções ao demônio e nem tenha letras que glorifiquem as divindades, porque nós sabemos que só existe um Deus. E toda honra e toda glória é para esse Deus. Então se você fizer alguma música instrumental, alguma canção, você ore a Deus, agradecendo a Deus o talento que Ele te deu, e consagre tudo o que você for fazer a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E você terá uma vida de paz e uma vida abençoada. Que Deus abençoe a tua casa. Se você não recebeu Jesus Cristo ainda, receba Jesus como o Senhor e Salvador. Não há outro caminho, o caminho é Jesus Cristo. E eu desejo que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, e que Deus repreenda toda a influência satânica da música, que porventura possa estar te enganando ou tentando te enganar. Que você possa transmitir essa mensagem aos outros, para que outras pessoas também possam ter esse conhecimento. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.